Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos refletindo nesse dia, nesse final de semana, aquilo que são os nossos fundamentos, algumas palavras fundamentais que Deus vai nos dar. E é interessante que esse processo de conhecimento de quem nós somos, levou um tempo para nós conhecermos, sabermos quem nós somos, né? Como uma criança que vai saber a sua origem, a sua família, no momento que ela tem mais consciência de quem ela é. Apesar de ela ser filha do mesmo pai, da mesma mãe, mas um pouco mais na idade, ela diz, minha mãe é fulano de tal, é filha de fulano de tal, então ele começa a conhecer a sua história, porque ela vai tendo um tempo para se conhecer aquilo que ele vai tendo consciência disso. A comunidade javenice também é assim, foi assim e é assim, né? Desde o primeiro momento, Deus foi se revelando a nós, e a partir do momento que Deus foi se revelando a nós, nós fomos nos conhecendo quem nós somos. A primeira palavra fundamental que Deus nos deu, que nós já refletimos bastante sobre ela, é Êxodo 17:15, que vai nos revelar três figuras. A figura de Moisés, que é a figura de quem reza, a comunidade javenice é uma comunidade de oração. A figura de Josué, a comunidade javenice é uma comunidade que evangeliza. E a figura de Amaleque, que é o nosso inimigo, que é o diabo. A comunidade javenice é uma comunidade que combate. Para quem estava aqui ontem, Tatá falou sobre um outro texto da palavra de Deus fundamental para nós, que é o Salmo 122, que é o salmo que nos deu essa visão de comunidade. No momento que nós entendemos a nossa missão, nós entendimos que Deus tinha um caminho para nós, Deus tem um caminho para nós, e esse caminho é um caminho de comunidade. E à noite, na Assembleia, o Leandro reforçou isso, usando o mesmo salmo para quem estava aqui ontem. É interessante nós notarmos como que nós nos vemos como comunidade javenice. A comunidade javenice vê a si mesmo como obra do Espírito Santo. E ela se entende, ou ela entende, que ela responde às necessidades espirituais do nosso tempo. Aquilo que nós precisamos para viver a nossa fé, para viver a vida no Espírito, nós entendemos que a comunidade javenice responde a essas necessidades espirituais. Isso é algo fundamental para nós compreendermos, porque ela é uma obra do Espírito Santo. Nós fomos entendendo isso, fomos compreendendo isso. E ao mesmo tempo, ela é uma obra do Espírito Santo, mas uma obra do Espírito Santo atual, que responde às necessidades espirituais desse tempo que nós vivemos. Estamos envolvidos na missão da igreja, estamos envolvidos na transformação do mundo. E a graça que essa comunidade vive, ela responde a essas necessidades espirituais. Essa é a graça de Deus, essa é a obra de Deus. E eu queria pegar com vocês o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é um texto que nós já refletimos, e partir disso de um princípio fundamental que a comunidade vive. Como comunidade, nós somos chamados a viver a unidade. Nós lembramos do salmo que nós refletimos ontem, no versículo 3, o salmista vai rezar, né, o nosso texto, como o Tatá dizia. Jerusalém, uma cidade compacta e unida. É algo fundamental para nós compreendermos e vermos e entender o que o Espírito Santo está nos dizendo, o aspecto da unidade. Esse aspecto é um aspecto fundamental. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 1. Tendo completado-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram línguas de fogo, como de fogo, que se repartiram e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia exprimirem. Aqui narra a experiência do derramamento do Espírito Santo. No versículo 5. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Como o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos, surpresos, diziam:
Não são acaso os galileus todos esses homens que nos falam? Como é, pois que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? É interessante que São Lucas, ao falar sobre Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, ele vai dar uma grande ênfase ao dom das línguas. Mas, e aqui ele não parece estar falando do dom das línguas, da oração em línguas, daquela oração em línguas que precisa de interpretação, porque ele está dizendo um significado mais profundo. Existem vários povos, várias nações, e se nós olharmos, existem 14 povos que representam as 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Existem praticamente todas as línguas ali em Jerusalém, mas todos se entendem. É um significado muito mais profundo que a oração em línguas, mas vários povos de várias línguas diferentes e entendem aquilo que os apóstolos estão dizendo. Nós vemos de maneira espetacular, vamos dizer assim, o milagre da unidade, onde povos diferentes, com línguas diferentes, com culturas diferentes, porque o Espírito Santo foi derramado, todos se entendem. Isso é muito claro em São Lucas, né? Mas por que isso, né? Desde o começo da reflexão, os padres da igreja, até hoje, as pessoas que estudam sobre a palavra de Deus, eles explicam por que São Lucas colocou dessa forma. Eles vão dizer que São Lucas está dando, vamos dizer assim, criando um contraste entre Babel e Pentecostes. Como nós conhecemos, Babel era um povo que falava uma só língua. Gênesis 11, tinha uma só língua, todos se entendiam, todos compreendiam o que falavam, diferente de Pentecostes. Mas nós sabemos que esse povo que falava uma só língua, eles entraram em confusão e ninguém mais se entendiam. Sem desmarcar Pentecostes, Atos 2, né, que não deve desmarcar nunca, não só hoje, vamos lá no livro do Gênesis, no capítulo 11, para lermos esse texto de Babel, a Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Desde sempre os padres da igreja, os estudiosos da palavra de Deus vão dizer que São Lucas coloca essa ênfase ao dom das línguas, né, essa compreensão que todos os povos têm em Pentecostes, para fazer, vamos dizer assim, um contraponto, para criar um contraste com Babel. Esse milagre da unidade que acontece em Pentecostes é para contrapor aquilo que vai acontecer em Babel. No versículo 1 diz assim, livro do Gênesis: todo mundo se servia de uma mesma língua. Então todo mundo se compreendia. E das mesmas palavras. Como os homens imigrassem para o Oriente, encontraram um vale na terra de Senar. Aí se estabeleceram, disseram então um ao outro: vinde, façamos tijolo e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. Disseram então: construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre os céus. Façamos um nome e não sejamos dispersos sobre a terra. Eles falam a mesma língua e falam as mesmas palavras, né? Às vezes nós falamos a mesma língua, mas não entendemos o que a pessoa diz, né? Uma vez eu com meu irmão fomos ver uma vaca para comprar. Aí o dono da vaca falou para nós assim: não, eu tenho uma vaca que é uma vaca catróia. E nós fomos comprar a vaca, nós tinha que dar um, que não entendia de vaca, né? Eu pensei, mas o que será que é uma vaca catróia, né? Eu falei, o que será que é uma vaca catróia? Eu falava para ele: não, vaca catróia é vaca boa. Ou vaca catróia é vaca boa. Aí o rapaz falou: mas só que está num outro pasto. Eu falei: não, então com um pouco de pressa hoje, né? Eu falei: vou ter que perguntar para alguém que sabe o que ele está dizendo, né? Para nós ver a tal da vaca catróia que está no outro pasto. Então outro dia nós volta aqui, que eu estou com pressa hoje. Aí fomos embora com meu irmão, falei: o que é vaca? Eu falei: eu não sei também, ué. Você falou que vaca catróia é vaca boa, eu achei que você sabia. Eu falei: eu não sabia, mas eu ia falar o que para o homem? Aí eu cheguei em casa, fui perguntar para o pai: pai,
Fomos lá ver umas vacas do homem. O homem disse que tem uma vaca catróia lá. Mas nós não sabe o que é vaca catróia, então nós não fomos ver por esse motivo. O pai falou assim: você não sabe o que é vaca catróia? Como é que você vai? Eu falei: não sabe. Aí o meu pai contou que vaca catróia é a vaca que tem de volta dos olhos pretos, sabe? Tem aquela mancha preta de volta dos olhos. Né? Falei: nem pode largar a mão de comprar vaca, não vai dar certo. Né? Então, às vezes tem essa questão, né? Mas em Babel as pessoas falavam a mesma língua e compreendiam que se falava. É um povo que, de uma certa forma, tinha uma unidade, né? E é um dos aspectos que São Lucas vai trabalhar, né? A questão da unidade que existia entre o povo de Babel, e vai mostrar essa unidade muito forte em Jerusalém. Mas e é interessante, quem são esses construtores de Babel? Os padres da igreja entendiam, eles achavam, né, lá no começo da igreja, que esses construtores de Babel eram gigantes. Aqueles que nós vemos na história, os titãs, né, que desafiam a Deus. E eles diziam que esses eram os ateus, os ímpios, né, que não aceitavam a Deus, não reconheciam a Deus. Que é um fato, né? Mas nas reflexões mais novas, nas escavações que eles fizeram, eles descobriram que na Mesopotâmia, que Babel não é um povo, ou as construções de Babel não foram feitas por ateus, homens que não tinham fé, mas foram feitos por homens que tinham religião. Era um templo à divindade. Eles construíram esse templo religioso para Deus, ou a Deus, né? Até eles diziam que esse templo é um templo para se aproximar de Deus. Existe uma afinidade, vamos dizer assim, entre Babel e Pentecostes, uma afinidade no primeiro momento, uma afinidade de unidade, a unidade das línguas. Existe, uma certa forma, uma afinidade também em relação que são um povo religioso como em Pentecostes. Mas aí nós vemos um grande contraste entre as duas construções, os dois canteiros de obras. Porque o próprio texto vai dizer esse grande contraste, né? O tipo de unidade. Os construtores de Babel, eles constroem uma obra a Deus, para se aproximar de Deus, para ficar próximo de Deus, mas a intenção, a finalidade da obra deles é construir um nome para eles. É isso que o texto vai dizer. Vamos fazer uma grande torre e vamos construir um nome para nós, para que nós deixemos dispersos sobre a terra. A intenção de Babel, ou a ideia dos construtores de Babel, é uma ideia de construir um nome para eles. Por isso a unidade que existe em Babel é uma unidade humana, baseada nos homens, nos desejos dos homens, nos caprichos dos homens. A afinidade deles, como diz o versículo 4 de Babel, do texto de Gênesis, é uma fidelidade que busca a glória dos homens. Façamos um nome para nós. E nós sabemos o que acontece em Babel, a confusão e a destruição. O projeto de unidade de Babel é um projeto que nasce da vontade do poder, da fama, da soberba. Aquele projeto que cada um tem o seu ponto de vista. Vamos construir uma alta torre, e tendo essa alta torre nós vamos se aproximar de Deus, e vamos estar diante de Deus, e de uma certa forma fazer com que Deus faça o que nós queremos. Porque nós queremos um nome para nós. Aí está o grande contraste, o contraste entre Babel e Jerusalém que Lucas quer colocar. Podemos dizer, numa visão de São Paulo, que a unidade que Babel busca é uma unidade segundo a carne, baseada nos desejos da carne, nos desejos carnais, mesmo havendo uma intenção de fazer algo para Deus, ou algo a Deus. Nós voltarmos para o texto de Atos dos Apóstolos, vamos voltar lá no capítulo 2, no versículo 11, nós vemos totalmente o contrário disso, porque a unidade que tem em Pentecostes é uma unidade segundo o Espírito, não é segundo a carne, porque aquela grande manifestação da unidade, onde todos aqueles povos se entendem, todas aquelas línguas se entendem, faz com que os homens se voltem para Deus.
No versículo 11 do capítulo 2, eles proclamam as maravilhas de Deus, não como em Babel, que queriam fazer um nome para si. A unidade está justamente em Deus. Essa unidade, segundo o Espírito, segundo Pentecostes, está justamente em Deus. Podemos dizer que a diferença dos dois lugares está no centro. Em volta do que nós construímos. Jerusalém, em Pentecostes, eles constroem em volta de Deus. O projeto é o projeto de Deus. Por isso existe a unidade. Em Babel, eles constroem em volta de si mesmo. São Tomás de Aquino, falando sobre isso, ele vai dizer que o amor de Deus é agregativo. Reconduz o ser humano ao desejo de ser uma só coisa, que é ser de Deus. E ele vai dizer que o amor próprio, ele desagrega, é desagregativo, ele dispersa. Ele dispersa. E é interessante que quando é feito baseado a unidade na carne, pode até durar um primeiro momento. Mas nós sabemos que ela não persevera, ela não continua. Mesmo que não haja, num primeiro momento, quem que está construindo na carne, não haja um desejo de divisão, como em Babel, mas um determinado, porque é uma obra da carne, ela vai se dividir. Porque começam a aparecer os pontos de vista, né? Os pontos de vista. Eu penso dessa forma, eu acho que seria assim. Aí começa a aparecer as estratégias para que os nossos pontos de vista sejam fortalecidos. Começam a aparecer as panelas. Começam a aparecer as reflexões que não têm nada a ver com a nossa identidade. Começa a aparecer aqueles movimentos internos dentro da própria comunidade, quando existe um projeto de fazer alguma coisa, não tem força para não fazer que o projeto se realize, mas ao mesmo tempo não participa, e fica bicando por fora, né? Em alguns momentos é uma comparação feia, mas essa atitude parece que a atitude do urubu, né? O urubu está voando, o que ele está procurando? Só a carniça, não é? Pode ter 50 mil cabeças de criação vivas, mas ele só olha a carniça, ele quer a carniça. E aquele que tem esse amor próprio, esse desejo de construir um nome para si, que Deus nos livre todos nós disso, mas é uma situação que é possível a todos nós também só queremos procurar aquilo que desagrega. Usando a expressão de São Tomás de Aquino. Se quisermos uma expressão um pouco mais bonita, essa pessoa que quer construir a partir do amor próprio, a partir do nome para si, ele parece o lenhador, né? Que tem toda uma floresta verde, cheia de frutas, mas ele só vê a árvore seca. Por isso que nós temos que construir em torno de Deus. A nossa construção, o projeto de unidade de Pentecostes é um projeto segundo o Espírito. E a unidade não é uma coisa que alguns querem, é um desejo, uma aspiração profunda do coração do homem. Como em Babel, aqueles homens também queriam unidade. Eles queriam não ser dispersos. É uma aspiração profunda, um desejo profundo que nós temos no nosso coração, mas só esse desejo de unidade, essa aspiração profunda que nós temos em nosso coração, ela só vai se realizar, só vai ser uma unidade verdadeira, uma unidade segundo o Espírito, se nós construirmos em torno de Deus, em torno de Deus. Se construirmos na presença ou no poder do Espírito Santo. Nós olharmos para os apóstolos, é muito claro isso, né? Em determinado momento, João e Tiago querem um lugar à direita de Jesus.
E eles perguntam para Jesus, os outros discípulos ficam nervosos, queimados, né, mal-humorados. E Jesus vai perguntar para eles: por que vocês estavam discutindo pelo caminho? Eles ficam envergonhados, eles ficam em silêncio porque não querem dizer. Mas quando o projeto de unidade não é feito no Espírito Santo, nós vemos as divisões, o mau humor. E se nós olharmos para os apóstolos depois de Pentecostes, nem vamos pegar o texto, mas nós lembramos na nossa ideia. O que está escrito em Atos 4:32? A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. É isso que o Espírito Santo produz. Se há divisão, se há desagregação, se há dispersão, não é do Espírito, porque o Espírito Santo ele vai fazer a unidade acontecer, uma unidade segundo o Espírito. E nós vamos colocando Deus no centro, vamos construindo ao redor de Deus a obra que Deus quer. E todos nós tendemos para um princípio de unidade, que é o próprio Deus. Todos tendemos para um. E não é isso que Jesus rezou? Que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Por isso, irmãos, a unidade segundo o Espírito Santo, ela deve sustentar todas as coisas. Todas as coisas. É ela que sustenta a nossa comunidade, é ela que vai sustentar quem é casado, o casamento. Ela deve sustentar todas as coisas. Ela coroa todas as coisas. Nós lembramos do salmo que nós cantamos ontem, né? Ó, como é bom, como é bonito viver unidos os irmãos. Como é bom, como é agradável viver a unidade. Isso graças ao Espírito Santo. Isso graças à presença do Espírito Santo. Por isso que Pentecostes é esse milagre da unidade. Esse milagre da unidade. E é interessante que quando nós vivemos essa graça do Espírito Santo, essa presença do Espírito Santo em nós, imediatamente o que acontece? Nós somos conduzidos ao louvor. Voltando ao versículo 11 do capítulo 2. E nós ouvimos anunciar em nossas próprias línguas a unidade, as maravilhas de Deus. Eles proclamam as maravilhas de Deus. O louvor, né? Louvor a Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos fazer essa conversão. Essa conversão do eu para Deus. E isso é um trabalho constante. Não é uma coisa que nós resolvemos num momento, mas a cada dia nós vamos trabalhar para colocar Deus no centro. Teilhard de Chardin vai dizer que a vida cristã é um descentralizar-se de nós mesmos para recentralizar em Deus. E a maneira que nós fazemos isso é através do louvor. O louvor é o sinal claro de que o Espírito Santo visitou o coração. Nós olharmos para Nossa Senhora, né, o exemplo mais clássico, quando ela fica cheia do Espírito Santo e o Verbo se faz carne em seu ventre, a cheia da graça, ela se volta para Deus no louvor. Pentecostes, a igreja, quando ela fica cheia, repleta do Espírito Santo, ela se volta ao louvor. É próprio de quem é cheio do Espírito Santo. Por isso, irmãos, para nós que vivemos essa experiência do Espírito Santo a cada dia, a cada momento, nós precisamos entender que o louvor não é só um dever, mas o louvor deve ser uma paixão. Nós devemos nos tornar, vamos dizer assim, gênios do louvor, porque o Espírito Santo é derramado sobre nós, o milagre da unidade acontece o tempo inteiro, e isso deve ser uma paixão para nós. Nem todos, às vezes, vão ser dedicados ao estudo, ao conhecimento profundo da palavra de Deus, nem todos. Santo Agostinho, narrando uma conversa entre o filósofo e o fiel vai dizer ao filósofo: você raciocina, eu admiro. Isso é louvor. Olhar para a obra de Deus e ficar admirado por Deus, ficar encantado por Deus, olhar para Deus que entrou na nossa história,
e mudou a nossa história. Entrou na história de um povo em diversos lugares, e esse Deus que se fez presente, esse milagre de Pentecostes aconteceu conosco. Nós somos, como eu falava no começo, uma obra do Espírito Santo. Nós nos vemos dessa forma, e essa obra do Espírito Santo, ela responde às necessidades espirituais do nosso tempo. Por isso nós, como fiel, nós temos que admirar essa obra de Deus, olhar para essa obra e ficarmos encantados, felizes, porque é uma obra maravilhosa de Deus. Nós temos que sempre buscar essa verdade, porque os construtores de Babel eram religiosos, eram homens que queriam construir um templo a Deus, mas não um templo para Deus. Eles queriam a sua própria glória, e que Deus nos livre disso. Queriam construir um templo muito alto, para tratar com Deus numa posição de força, vamos dizer assim, de olho no olho. Conversar com Deus no mesmo nível. Por isso, irmãos, a história, vamos dizer assim, de Babel e Pentecostes continua. Nós podemos escolher o canteiro de obras que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar em Babel, construir um nome para nós e viver a confusão, a dispersão, ou nós vamos trabalhar como em Jerusalém, como em Pentecostes, proclamar as maravilhas de Deus. Santo Agostinho vai basear aquela grande obra dele, a cidade de Deus, exatamente nisso. A cidade de Deus, Jerusalém, é fundada sobre o amor a Deus, até o desprezo de si mesmo. A cidade da Babilônia é fundada sobre o amor próprio, levada até o desprezo de Deus. Por isso toda a nossa ação, se não tiver Deus como centro, não for uma ação segundo o Espírito, mesmo sendo evangelização, mesmo se tentando construir uma comunidade, se não for segundo o Espírito, ela vai ser Babel. Por isso quem realiza a unidade, o princípio da unidade, o princípio da diversidade, o princípio fundamental para nós é o Espírito Santo. Espírito Santo que é derramado sobre nós. E diante disso, a única resposta que nós temos que dar para colocar Deus no centro, para viver segundo o Espírito, a unidade, é o louvor. Olha para a sua história de vida, olha para a sua história de comunidade, mesmo que seja recente ou se for de muitos anos, e vê a mão de Deus. Deus entrou na sua vida, irmão. Deus entrou na minha vida. Pentecostes aconteceu na nossa história. E louva ao Senhor, bendiga ao Senhor. Nós somos Jerusalém. Nós construímos por amor a Deus. Isso é obra de Deus em nosso meio. Glorifica ao Senhor, bendiga ao Senhor. Proclama as maravilhas de Deus. Todos nós vamos estar unidos em louvor, compreendendo uns aos outros, porque todos nós sabemos que existe uma obra de Deus neste lugar, e muito mais deste lugar acontecem obras de Deus em vários lugares aonde nós moramos. Existe uma obra de Deus em nossa casa, existe uma obra de Deus no nosso coração, existe uma obra de Deus acontecendo e nós fazemos parte dela. Por isso bendigamos o Senhor, admira o Senhor, fica encantado pelo Senhor, admira, ó Senhor, quantas obras maravilhosas.